Eu queria voltar a cobrir casos mais relevantes aqui pro país, mas infelizmente não tá dando. Como falei no último vídeo, essa semana tem sido bem desastrosa, é uma treta atrás da outra, e a mais recente que eu não tenho como ignorar é essa daqui. Pegaram um clipe meu, fora de contexto, e onde eu já não me expresso assim tão bem, pra fazer o clássico assassinato de reputação que sempre rola lá no Twitter. Então vamos dar uma olhada no clipe e a partir daí eu começo a explicar o que aconteceu. Somos contra a cultura do cancelamento. Sim. Mas eu não acho que dá pra reduzir, tipo, a Liga Nerdola ela existe pra combater a cultura do cancelamento. Eu acho que aí tá errado, porque eu acho que a função da Liga Nerdola é majoritariamente, primordialmente, a primeira função da Liga Nerdola é fazer o enfrentamento na guerra cultural. Então o primeiro ponto, assim, pra que a Liga Nerdola existe? Pro enfrentamento da guerra cultural. A gente enfrenta a ideologia woke, a gente traz o contraponto a toda essa ideologia woke, especialmente nessa questão aí, né, cultural, justamente porque são os nerdolas contra os lacrolas. O cancelamento, ele é uma parte disso, mas ele não é o todo. Então, eu diria que o cancelamento, na verdade, ele é uma arma dentro da guerra cultural. E agora, sendo polêmico, o cancelamento é uma arma meio que usada pelos dois lados. Assim, dependendo da definição que você usar, a gente também cancela mesmo. Caramba, Wagner, então quer dizer que vocês são canceladores também? Vocês também cancelam? Vocês são contra o cancelamento, mas cancelam? Vocês são hipócritas? Pois então, eu só não vou cravar que nesse caso quem tá interpretando dessa maneira certamente tá sendo super canalha, porque eu acho que eu não me expressei bem o suficiente pra não dar brecha pra essa interpretação. Porém, não é isso que eu tô dizendo. Interpretar dessa maneira é simplesmente reduzir completamente a questão e ignorar o tão famigerado contexto, né, que às vezes parece que importa e às vezes parece que não. É claro, esse trecho não tá viralizando no Twitter simplesmente por causa dessa questão do cancelamento. Tem muita gente fazendo piadinha porque, meu Deus, ele falou nerdola, ele fala lacrola, ele acha que isso é um problema importante. Aqueles clássicos ataques imbecis que rolam no Twitter, mas que são tão vazios que simplesmente eu não vou me dar o trabalho de ficar respondendo aqui. Então eu vou focar nessa questão que é a mais pertinente. Eu sou um cancelador, eu sou um hipócrita, qual é essa história? Bom, em primeiro lugar, eu quero aproveitar também esse episódio para colocar em prática justamente o que eu falei no meu vídeo anterior, sobre saber separar as opiniões do indivíduo da opinião geral do grupo ao qual ele faz parte. Então, quem falou isso fui eu, certo? Eu não falei pela Liga Nerdola, eu estava expressando a minha opinião dentro de uma live da Liga Nerdola, mas eu me expressei dessa maneira, eu falei isso. Então, por isso que eu preciso vir aqui explicar melhor esse corte meu que tá viralizando e que eu sei que facilmente vai acabar sendo usado para tentar mais uma vez atacar e desqualificar a Liga Nerdola como um todo. Só que acontece que ninguém mais de dentro da liga é responsável pelas minhas falas. Eu vou além, tá? Essa live ela foi feita às pressas, já tava rolando uma treta muito grande e eu mesmo pensei que seria melhor se a gente começasse a live definindo bem os conceitos e demonstrando que o principal componente que une a Liga Nerdola não é simplesmente enfrentar a cultura do cancelamento, mas sim fazer um enfrentamento geral na guerra cultural, que é basicamente ser a oposição à cultura woke que domina o mainstream de toda a cultura ocidental. E aí eu sei que a galera do Twitter vai ficar dando risada como se isso fosse uma bobagem que não existisse, mas não sou eu alienado que não vê o que a Disney tá fazendo, não vê o que a Sweet Baby Inc tá fazendo. Enfim, enquanto continuarem lacrando do lado de lá, a gente vai continuar criticando do lado de cá e não é nenhuma piadinha ou tentativa de ridicularização que vai mudar isso. Na verdade, tá na cara que o nosso movimento aqui tá cada vez mais forte porque o grupo que tenta ridicularizar isso já não é lá tão grande assim, mas tá perdendo cada vez mais força e só consegue fazer um barulhinho, uma gracinha no Twitter mesmo. Pois bem, uma vez que eu tentei deixar claro que o componente principal dos integrantes da Liga Nerdola era fazer o enfrentamento na guerra cultural, eu comecei a meio que filosofar sobre cancelamento. E eu digo nesse corte que, dependendo da definição que você utilizar, o cancelamento é uma arma utilizada não só pela esquerda, mas pela direita também. É uma arma usada pelos dois lados. E para explicar melhor o que eu quis dizer com isso, eu fiz duas publicações no Twitter. E só um detalhe, tá? Que realmente isso aqui tá viralizando. Pegou já 142 mil visualizações em mais ou menos umas 2 horas, que é quando eu tô gravando isso aqui. E aquele é só um dos cortes, né? Porque aqui tem mais um que foi o que eu respondi. E eu disse o seguinte: a esquerda cancela e a direita boicota. Qual a diferença? Confesso que eu não sei dizer com exatidão, e essa parte é muito importante, ok? O que eu quis fazer no começo da live, onde eu falei sobre a questão do cancelamento, foi tentar definir de que tipo de cancelamento estávamos falando, para que todo mundo pudesse falar a mesma língua. Porém,
eu não tenho a pretensão de vir aqui e cravar e colocar o ponto final. Agora eu vou explicar pra vocês o que é cancelamento e se o que a direita faz é cancelar ou não é, porque eu acho que na verdade cancelamento é um termo muito amplo e que cada pessoa praticamente tem uma definição própria dele e só por isso já é muito difícil você cravar o que é e o que não é um cancelamento. Na própria sequência do texto eu falo, ó, eu já vi pessoas dizendo que um elemento fundamental do cancelamento é a mentira, só que eu discordo. Ainda que a maioria dos cancelamentos de fato se pautem em mentiras, alguns podem ser feitos em cima de fatos verdadeiros. Eu sei que é redundante, mas eu quis deixar bem claro. Nem todo cancelamento é feito em cima de uma mentira. Por exemplo, quando cancelaram o Léo Lins por piadas capacitistas, ele de fato fez essas piadas. Então isso não é uma mentira. Ou seja, a questão aí é mais um julgamento moral. Eu sou obviamente contra cancelar um comediante de humor negro por fazer o seu trabalho. Mas a galera que cancelou ele acha que isso é correto. E que fique claro, eles estão errados. Só que mesmo assim, eles não estão mentindo. Você pode falar, mas é que esse conceito de piada capacitista é uma coisa que já é mentirosa por si só, que não faz sentido. Só que isso também é relativo, porque eles têm o conceito deles de piadas capacitistas e eles estão tentando cancelar uma pessoa em cima desse conceito que eles definiram e que pra eles faz sentido e é um problema. Então, pra mim, o problema nesse cancelamento tá muito mais no viés ideológico mesmo do que na falsificação do acontecimento. A gente pode até mudar os termos. Estão cancelando o Léo Lins porque ele fez piada com cadeirante. Ele fez piada com cadeirante? Fez. Isso é verdade? É verdade. Isso é digno de um cancelamento? Pra mim, definitivamente não. Mas a galera que decidiu cancelar acha que é. Então é por isso que eu acho complicado dizer que o cancelamento só é cancelamento se ele necessariamente for mentiroso. Porque veja bem, talvez até tenham mentido sobre o Léo Lins, só que o ponto é que a mentira não é fundamental pro cancelamento. Logo, ela não pode ser o que define ele. E certamente existem outros exemplos de cancelamentos que foram feitos em cima de ações e falas reais, mas que mesmo assim continuaram sendo escrotos e injustificáveis. Então eu comecei a pensar, talvez a principal diferença seja na forma como a pressão é feita de cada lado. Então, por exemplo, o Sleeping Giants tenta cancelar ao cobrar das empresas o corte de financiamento de figuras de direita, enquanto o boicote da direita tenta dar prejuízo para empresas que fazem um L, como a Magazine Luiza, por exemplo. Eu acho a estratégia da direita mais limpa, pois consiste em alertar o povo da posição de determinada figura e sugerir assim que parem de financiar a esquerda, afinal nós somos a maioria. A esquerda, por outro lado, consegue fazer pressão através do sistema que eles aparelharam e assim prejudicam adversários políticos mesmo que isso não represente a vontade do povo, e em especial dos consumidores da empresa que está sendo pressionada para cortar patrocínio. Porém, no fim das contas, é dando prejuízo e afetando diretamente no bolso dos empresários da esquerda que a gente consegue avançar na guerra cultural e mostrar para eles que as ideias que estão defendendo só são populares dentro dos departamentos de marketing cheios de feministas de cabelo roxo, mas que não conversam em nada com o público em geral. Essa é uma arma que utilizamos. E eu considero mais do que justa. Diria até necessária para mudar o cenário atual, que ainda é dominado pelos lacradores. Eu acho que antes de continuar é bom reforçar esse ponto. Recentemente, a gente conseguiu basicamente cancelar o Felipe Neto. Quem não lembra do episódio em que ele foi patrocinado pela Bis e a direita conseguiu expor a hipocrisia dele, que também já tinha falado mal de chocolates, para fazer com que essa polêmica rendesse o encerramento do patrocínio do Felipe Neto. Isso que a gente fez foi apenas um boicote? Ou foi um cancelamento? Independente do que tenha sido, eu definitivamente não sou contra, porque eu acho que cancelador tem mais é que ser cancelado mesmo. Nós precisamos continuar dando prejuízo para essa galera, até que se torne insustentável defender essas atrocidades. É errado equiparar isso com cancelamento? Ok, então eu me equivoquei. Mas fato é que cancelamento é mais um daqueles termos que perdeu seu significado, como eu disse anteriormente. Eu entendo se você quiser dizer que isso não é cancelamento, que isso é só boicote, que existe uma diferença. Eu, pessoalmente, não tenho um grande apego com o termo que vai ser utilizado. Por exemplo, volta e meia tentam falar que eu sou um militante. Ah, você fica criticando os militantes, mas você é militante também. E eu falo, sou um militante de direita, eu não tenho nenhum problema. Eu falo que a gente usa muitos termos bélicos, né, porque meio que estamos dentro da guerra cultural. Então, se estamos numa guerra, nós temos armas. Se estamos numa guerra, nós estamos militando, nós somos militares. É claro que são paralelos que a gente traça para facilitar o entendimento. Mas se quiser falar que eu estou militando em prol das minhas causas, em prol do que eu acredito, em prol da direita, tudo bem. Pode falar, tô militando, sou militante, eu não vejo problema nisso. E eu penso a mesma coisa sobre cancelamento. Sinceramente, eu não sou preciosista ao ponto de falar, não, porque nós não cancelamos, não podemos usar essa palavra, é só boicote. Eu entendo que provavelmente muitas pessoas vão pensar assim, porque cancelamento está fortemente ligado ao comportamento da esquerda, né? Mas eu não me incomodo em chamar o que a direita fez com o Felipe Neto de cancelamento também. Porém, se vocês tiverem uma definição muito boa que diferencie os casos e que mostre por que um lado faz boicote e o outro lado cancela, ou se a gente simplesmente vai usar os termos diferentes pra diferenciar, tipo como a gente diferencia uma mitada de uma lacrada, tudo bem também, eu não tô aqui pra cravar o que é verdade, eu tô meio que filosofando e explicando por que eu falei aquilo naquele vídeo também, né? Inclusive, recentemente rolou essa treta entre a Nerd e a Liga Nerdola,
em que a liga toda passou o dia sendo chamada de racista, e quando decidiu responder, aí começaram a dizer que nós é que estávamos sendo os canceladores, tipo, a gente estava cancelando a Nerd. Por isso que eu falo que o cancelamento se tornou um termo vago, que se aplica a praticamente todo tipo de movimento nas redes sociais contra algo ou alguém, ao passo em que às vezes até um movimento de resposta é tratado como um cancelamento. E detalhe que isso aqui é muito mais por parte do público, porque o próprio Peter falou que não se sentiu cancelado. Mas enfim, eu nem sei se é necessariamente ruim essa utilização do termo cancelar em vários contextos, porque isso vai tornando o cancelamento cada vez mais banal e obsoleto. Então, nesse momento do vídeo, talvez ainda seja maluquice falar isso, mas sim, eu sou contra a cultura do cancelamento. Eu quero que o cancelamento deixe de existir, mas eu também acho que esse contra-cancelamento, que também pode ser um termo interessante de se utilizar, né? Eu acho que esse contra-cancelamento da direita é estratégico. Na verdade, eu sei que é estratégico, até vou mostrar isso pra vocês daqui a pouquinho. Bom, com essa perda de força do cancelamento, o que aconteceu foi que os últimos cancelamentos que aconteceram aqui no Brasil não surtiram impacto negativo nenhum sobre os cancelados. Eu diria até que mais ajudou do que atrapalhou. E isso é ótimo pra gente que faz parte do grupo cancelado. Então, pra quem não entendeu, foi isso que eu quis dizer nesse corte. Eu luto pra cancelar a cultura woke mesmo. Quer ser lacrador? Pois tente sobreviver do dinheiro dos lacradores, não do nosso. Ainda é importante destacar que, evidentemente, existem diferentes níveis de cancelamento, mas, em geral, essa arma já perdeu muito da sua força, e a gente precisa desgastá-la até não sobrar mais munição. Mas eu complementei a explicação respondendo esse cara que tentou me pegar na hipotermia aqui, ó, onde eu falei, todo cancelador é mascarado, todo sinalizador de virtude é falso. Isso porque quando ele está lá participando do linchamento de alguém que cometeu um erro, o seu armário está cheio de esqueletos. Quem gosta de pessoas reais não pode fazer parte dessa turma. E aí ele falou, esse aqui é você? Quem é que estava cancelando o Lil Vinicinho esses tempos? Era a esquerda? Então, tentei aprofundar o que eu disse antes. Ó. Isso é exatamente o que eu expliquei ao longo de todo o texto que eu acabei de ler com vocês. Basicamente, a direita cancela os canceladores. Isso é a destruição mutuamente assegurada. É uma estratégia utilizada para forçar o inimigo a parar de te bombardear, porque ele sabe que pode ser bombardeado de volta. Faz tempo que eu defendo isso publicamente, e eu vou provar para vocês. Se a cultura do cancelamento não vai ser interrompida por bem, precisamos nivelar o jogo. Quem acha que precisamos apanhar calados, pode meter o pé. E eu sei que tem muita gente que acha que não, a gente não pode fazer isso de forma alguma. Mas, gente, sinceramente, a minha intenção aqui é virar o jogo. Eu realmente vejo o cenário dessa forma. A gente tá em guerra contra a esquerda e pra virar o jogo a gente precisa de estratégia também. Ai, mas você critica os canceladores e agora está sendo hipócrita. Desculpa, mas é óbvio que eu estava me referindo à turma dos canceladores originais, os sinalizadores de virtude identitários. Não precisa ser bom em interpretação de texto pra entender. Basta ter um mínimo de honestidade intelectual. Se eu disser que eu sou contra a agressão, mas a favor da legítima defesa, eu não estarei sendo hipócrita por dizer que quem está sendo agredido tem o direito de revidar, de agredir de volta. Isso é básico, porque o que eu vejo é exatamente isso. O cancelamento da direita, ou o contra-cancelamento da direita, ou o boicote, se você assim preferir, nada mais é, ao meu ver, do que um movimento de legítima defesa. Nós estamos sendo atacados por pessoas que são a favor do cancelamento. Então, nada mais justo do que cancelar os canceladores, do que revidar. Repito, não consigo achar que foi errado o que a gente fez com o Felipe Neto, um dos maiores canceladores do país, que apoia o Sleeping Giants, que é uma ferramenta de cancelamento, e que provou ali do próprio veneno perdendo o patrocínio da Bis e tendo muita dificuldade em fechar outros acordos de patrocínio, justamente porque ele também se tornou uma figura politicamente controversa, assim como quem ele quer cancelar. Eu não consigo achar que tá errado quando a gente vê uma influenciadora falando que todos os homens são lixo e sendo patrocinada por uma marca onde 99% do público consumidor é homem, perdendo esse patrocínio quando isso é exposto. A influenciadora ataca o público-alvo da marca que patrocina ela e a direita tá errada em expor isso, especialmente vindo de uma canceladora. Eu não consigo achar que tá errado, cara. Eu acho que isso é nivelar o jogo. E volto a dizer, essa não é uma opinião que eu tenho de hoje, tá? Eu não inventei essa opinião agora porque é mais conveniente. Não, eu já defendo isso há anos. Vejam só esse vídeo. Ele se chama O Plano de Ben Shapiro para Derrotar a Esquerda. Foi postado há 3 anos atrás. Eu traduzi um texto do Ben Shapiro, eu na verdade meio que adaptei ele para o Brasil, porque eu achei muito interessante a leitura que ele estava fazendo do cenário americano. E vejam que interessante justamente qual era a proposta do Ben Shapiro. E aqui, não interessa se você gosta ou não do Ben Shapiro, se concorda completamente com as opiniões dele ou não. A questão aqui é o argumento. E claro, você também pode discordar do argumento, mas eu concordo. Eu acho que o argumento dele faz todo sentido. Por isso que eu adaptei e transformei num vídeo há 3 anos atrás. E olha só o que é dito nesse vídeo. A direita cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil, apesar das cisões. Porém, mais importante do que o crescimento político é retomar o campo social que foi sequestrado pelo progressismo. Essa é a parte mais importante, pois se as coisas continuarem do jeito que estão, em pouco tempo, nós seremos totalmente calados. Então,
existe outra tática que a direita vai ter que adotar. E essa é uma tática que eu particularmente não gosto, mas eu acho que infelizmente chegamos nesse ponto. É o seguinte, se você pode renormalizar uma organização tão grande como o Google, simplesmente juntando uma coalizão de grupos interessados do lado de dentro, enquanto a mídia exerce pressão nas instituições do lado de fora para movê-las para o seu lado de interesse, e se você pode fazer ameaças de boicotes e destruir reputações de um lado para mover as instituições para o outro, a direita tem uma escolha. Ou nós podemos continuar deixando a esquerda fazer isso livremente, como fizeram ao longo dos últimos anos, o que permitiu o controle quase que total do mercado para eles, ou então a gente pode lutar contra isso, nos termos da esquerda. O que significa que se virmos uma empresa que está tentando nos empurrar o esquerdismo goela abaixo, a gente tem que usar os mesmos meios que a esquerda utiliza. Não porque nós gostamos desses meios, eu definitivamente não gosto deles e eu juro para vocês que eu não gostaria de ter que fazer isso. Mas assim como na estratégia da destruição mutuamente assegurada, onde todos desejam que as armas nucleares não existam, a única coisa pior do que você ter armas nucleares e o seu oponente também é o seu oponente ter armas nucleares e você não. A destruição mutuamente assegurada mantém a paz porque os dois lados sabem que se eles atacarem, vão ser contra-atacados na mesma medida ou com mais força. Um lado evita destruir o outro porque não quer correr o risco de ser destruído também. Ou seja, a paz só é mantida porque todos entendem que precisam abaixar as armas, caso contrário vai tudo para o espaço. No campo ideológico, o que nós temos no momento é a esquerda com armas nucleares apontadas para nossa cabeça, enquanto a direita segue se recusando a se armar, e não por acaso nós somos totalmente dominados. Então, por mais que não seja o que nós queremos, a direita vai ter que se tornar mais militante e não menos militante. Mas militante em nome dos seus princípios, não em nome de personalidades, é bom deixar claro. Nós não vamos sair por aí gritando com as pessoas, hostilizando-as como os esquerdistas fazem, mas defenderemos os nossos princípios. E quando as corporações começarem a impor linguagem neutra, identitarismo exacerbado ou qualquer tipo de lacração, as pessoas dentro da organização terão que dizer não. E mais importante, elas vão ter que se unificar para dizer não. Elas vão ter que se organizar. Esse é o ponto-chave. A gente precisa de uma boa dose de solidariedade para que isso funcione. Porque não é justo pedir para indivíduos que estão dentro dessas instituições que eles se levantem sozinhos. A gente precisa de grandes grupos. Afinal, se a proporção é de 1000 pessoas contra uma, se levantar em protesto só vai fazer com que essa pessoa seja demitida. Então a gente precisa começar a construir uma coalizão. A gente precisa construir uma comunidade de pessoas que estão dispostas a vir juntas e dizer. E no decorrer do vídeo eu vou explicando sobre quais poderiam ser as melhores estratégias para se adotar nesse contra-ataque à cultura do cancelamento. E posso dizer, esse vídeo envelheceu muito bem. Porque de fato, boa parte do que foi dito nesse vídeo e do que foi proposto pelo Ben Shapiro foi colocado em prática. E o cenário começou a mudar. Então, mesmo para você que é contra utilizar as armas da esquerda contra a esquerda, mesmo que a gente esteja numa guerra, mesmo para você que acha que a gente não deve fazer isso em hipótese alguma, o que eu posso dizer é de nada, porque ainda assim, o fato da direita ter mudado a postura nos últimos anos enfraqueceu a cultura do cancelamento. E esse é o objetivo final aqui. Por mais que muitos possam achar uma loucura, você quer acabar com o cancelamento cancelando? Sim, pô, é aquela velha história. Se um bandido tá com uma arma apontada para você, você revida como? Com um abraço, com flores, você entrega um livro pra ele? É uma questão de autodefesa. E essa é a minha posição há, bom, pelo menos uns 3 anos. Por isso que naquele meu vídeo eu comecei mostrando que o que une a Liga Nerdola, o principal ponto de união é o enfrentamento na guerra cultural. Porque reduzir o papel da Liga, ou até o papel do meu canal mesmo, o papel do Tragicômico, a um simples enfrentamento à cultura do cancelamento, é só empobrecer o debate. Especialmente se a gente for chegar no ponto de falar, mas olha só, você cancelou o Felipe Neto, você participou do cancelamento do Felipe Neto, então você está sendo hipócrita, você não pode fazer nada disso. Aí é o nosso próprio lado tentando atar as nossas mãos enquanto a gente tá lá na linha de frente tentando enfrentar o inimigo. Um inimigo altamente armado e a gente com as mãos amarradas. O que será que vai acontecer? Desculpa, mas eu tô na linha de frente. Eu quero estar armado. E mesmo que você não esteja na linha de frente, talvez uma hora chegue a sua vez. E é engraçado porque isso foi muito longe. Até o Monark comentou falando, cancelamento é uma arma que quem usar perdeu. Eu me distancio do cancelador. Acho que o Brigadeiro decidiu tirar uma onda comigo me chamando de virgão também. Essa é realmente nova. Quase não vejo esquerdista mandando essa. Mas enfim, eu não faço questão que as pessoas que acreditam que essa é a forma errada de travar a batalha permaneçam do meu lado. O Monark foi super cancelado. Eu sempre falei aqui o quanto ele foi injustiçado. Entendo até que ele tenha ficado super traumatizado com o cancelamento e por isso ele talvez não seja capaz de entender a questão estratégica por trás. Mas ainda assim, se ele quiser se distanciar, que passe bem. Eu tô cansado de ver
ver só o meu lado tomando no brioco, perdendo patrocínio, perdendo emprego, perdendo seguidor, perdendo canal, enquanto a esquerda fica lá, lindona, desfilando patrocínios bilionários do Itaú, do Burger King, de tudo que é coisa, falando atrocidade à luz do dia no Twitter sem o menor pudor e absolutamente nada acontecendo. Sim, eu quero nivelar o jogo. E se você acha que isso tá errado, bom, paciência. Mas se a galera da direita vai perder patrocínio, eu acho justo sim que a galera da esquerda que quer se posicionar politicamente de maneira polêmica também perca os seus patrocínios. E sempre um bom momento para lembrar, né, que também é importante a gente ter os nossos patrocinadores brabos que não cedem às pressões da esquerda, como o grande Jonas Bressan, professor do melhor curso de inglês da internet, o Método Bill Way, que o link tá ali na descrição. Também o pessoal da Manual, enfim, todo mundo que, mesmo sabendo das polêmicas, aceita patrocinar o Tragicômico e ajudar nesse enfrentamento aí a todo esse esquerdismo tóxico que faz tão mal para nossa sociedade. É claro, se você discordar de tudo que eu disse, mas for razoável bastante para entender que a gente não precisa ser inimigos por causa disso, poxa, maravilhoso. Isso na verdade é o que eu espero do público do meu canal que me acompanha há tanto tempo e que mesmo discordando do que eu disse hoje, provavelmente ainda concorda com a maior parte das coisas que eu digo aqui diariamente. Mas eu sei que tem a galera mais exaltada, que é mais a ferro e fogo e que acha que todo mundo tem que fazer as coisas exatamente do jeito que elas acreditam que seja feito. E bom, nesse caso não tem muito o que fazer, né? A gente não tem como concordar em tudo. Então se não fosse hoje, seria em outra oportunidade que provavelmente nos despediríamos. Tá certo? Eu tenho certeza que aí nos comentários vão ter muitas definições do que seria cancelamento, do que seria boicote, de qual seria a diferença, porque no Twitter também ofereceram várias definições e, enfim, eu não concordei com a maioria delas, mas é realmente algo bem difícil de definir. E se você acha que existe uma diferença muito clara entre boicote e cancelamento e que a direita faz é sempre boicote, tá tudo certo também. Pra mim, a palavra que a gente vai usar é o de menos. O importante mesmo é bater de frente com a esquerda e parar de ceder território pra eles. É basicamente isso que eu defendo. Bom, espero que realmente tenha ficado claro agora e que a gente continue dificultando o jogo pros lacrolas cada vez mais, porque se os cancelamentos já não estão mais surtindo muito efeito ultimamente, eu tenho fé que em pouco tempo esse negócio vai realmente ser ostracizado. Eu acho que a gente só não pode querer ficar recuando por puritanismo, mas essa é a minha estratégia, cada um tem a sua. Agradeço a todos pela audiência, obrigado por me assistir até o fim e até o próximo vídeo.